Professor gravando live pro YouTube. Oi? Professor gravando live pro YouTube. É o que temos para hoje, porque o vídeo é muito... Quando tem a gravação, ela fica muito grande, aí não tem como postar direto no WhatsApp. Eu tenho que colocar no YouTube e depois passar para vocês. Então, na última aula que a gente mostrou, né, que foi quinta-feira, eu já falei o início de análise, tá? Que era o princípio fundamental de contagem e fatorial. Só que a análise combinatória, como eu falei na última aula, análise combinatória, o que é que significa análise combinatória? É a observância das combinações. A observação das combinações. Então, a análise combinatória, ela veio para facilitar uma contagem. Por exemplo, eu tenho várias roupas e quero escolher quantas combinações eu posso fazer com calças e camisas. Então, a análise combinatória ela veio para isso. Então, veio tem alguém com o microfone ligado? Liga aí, por favor, Júlia, Gabriel. Depois vocês ligam, para não ficar fazendo interferência. Obrigado. Então, a análise combinatória, ela, como eu falei, é a observação das combinações. Então, essa análise... Matheus, tu quer o que aqui, que tu não é dessa sala? Vou te tirar, vi? Para de graça. Vai assistir tua aula. Foi bem o menino que colocou, professor. Vou Esse menino tirar. é fogo, professor, esses meninos. Não, André! Eu vou te tirar, Matheus, que tu não é daqui. Para de graça. Não, André! Tchau. Removi. Passado. Então, voltando aqui. Análise, como eu estava falando, antes de ser interrompido, é a observação das combinações. Então, é você trabalhar com situações que eu posso ver várias possibilidades daquela mesma situação. Que aí tem o princípio fundamental de contagem, que é uma multiplicação de números, tem o fatorial, né, que é uma abordagem que a gente viu para poder entrar nas nomenclaturas da análise combinatória em si. A análise combinatória, ela é estabelecida por 3 vertentes: o arranjo, a combinação e a permutação, tá? As duas que a gente vai ver hoje é o arranjo e a combinação. Os dois, eles são muito parecidos, mas tem uma diferença crucial entre eles. A ordem da situação que é tratada vai importar. E a outra, a ordem da situação, ela não importa. Então, como é que eu vou saber essa diferença entre um e entre o outro? O primeiro que a gente vai ver é o arranjo, que é chamado de arranjo simples. O arranjo, a ordem da situação, ela importa. Como assim a ordem da situação, ela importa? Por exemplo, eu estou numa corrida, numa maratona, e eu tenho 10 pessoas concorrendo ao pódio. Eu quero saber, dentre essas 10, quem foi que chegou em primeiro, quem foi que chegou em segundo e quem foi que chegou em terceiro lugar. Isso, a ordem está importando. Entre esses 10, eu quero saber quem foi que chegou em primeiro lugar, quem foi que chegou em segundo e quem chegou em terceiro, obrigatoriamente. Então, a ordem está importando de quem chegou em primeiro, segundo e em terceiro. Se, por acaso, nessa mesma maratona, só que para mim, tanto faz, tanto fez, de quem chegou em primeiro, segundo e terceiro, a ordem não está importando, então, quer dizer que aí já não é mais um arranjo, é uma combinação. Numa linguagem mais matemática, uma definição mais brusca, o que é que ele fala? Chama-se arranjo de N elementos distintos, então sempre vão ser 2 situações, 2 elementos diferentes, 2 números diferentes, tomados P a P. P maior, menor igual que N. Todo agrupamento ordenado formado por P elementos escolhidos entre os N elementos dados. Então, o que isso quer dizer, essa linguagem mais matemática? Que eu vou ter sempre 2 elementos, um desses elementos vai ser maior do que o outro. Ou um desses 2 elementos vai ser menor do que o outro. E também pode ser igual. Não tem problema. Tem que ser ou elementos diferentes ou podem ser elementos iguais, tá?
Aí tem a fórmula do arranjo. Por isso que a gente trabalhou na última aula fatorial, porque fatorial vai ser primordial. Agora, como é que eu vou saber quem é N, quem é P, quem é o número maior, quem é o número menor? Em todos os casos, quando eu tenho elementos diferentes, N diferente de P, o N sempre é o número maior. Por exemplo, se eu tiver 8, essa vírgula significa tomada na linguagem matemática. 8 tomada 4, então vai ser o número maior é o N e o número menor é o P. Em todos os casos de arranjo, sempre o N é o número maior e o P é o número menor. O N seria, nesse caso que eu falei, o 8, dividido por 8 menos 4, se for 8 tomada 4, tá bom? Alguma dúvida em relação ao que é arranjo? Falem aí, por favor. Se tiver, eu falo novamente. Ok. Aí tem, né, nesse tipo de agrupamento, se os elementos dos grupos mudar de ordem, muda o grupo, obrigatoriamente. Então, um exemplo, para vocês ficarem cientes, como é que realmente eu vou usar o arranjo. Por exemplo, ó, eu tenho Otávio, João, Mário, Luiz, Pedro, Roberto e Fábio. Eu tenho 7 pessoas. Eles estão apostando corrida. Quantos são os agrupamentos possíveis para os 3 primeiros colocados? Então, ó, ele quer saber quantos agrupamentos eu posso fazer 3 a 3. E a ordem aí está importando. Ele quer saber os 3 primeiros colocados. Ele quer saber quem serão esses 3 primeiros colocados. Então, a ordem está importando de quem vai ser o primeiro, segundo, terceiro. Então, se a ordem está importando, então eu uso a fórmula do arranjo. Aí eu tenho 7, né? Otávio, João, Mário, Luiz, Pedro, Roberto e Fábio. Eu tenho 7 possibilidades entre 3. Então, eu tenho 7 tomada 3. Então, 7 tomada 3. Então, vai ter sempre o número maior é o que está na frente, né, do arranjo. Né? Eu tenho um arranjo, 7 tomada 3. Como eu falei, a vírgula significa tomada. Então, vai ficar 7 fatorial dividido por 7 menos 3. Então, vai ficar 7, sempre, como eu falei, fatorial. Existem 2 maneiras de você calcular esse arranjo. Como? A primeira, vou repetir o meu numerador, que é 7, e o meu denominador é 7 menos 3. Aí, esse 4 surgiu da onde? Da subtração de 7 menos 3, que é 4, tá bom? Existem 2 maneiras de você fazer esse cálculo do arranjo. Você calcular o 7 fatorial e calcular o 4 fatorial, e o resultado dos dois, dividir, e vai dar o resultado final, tá bom? Então vai ser 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4. Agora, por que eu parei nesse 4 fatorial? Porque existe essa outra maneira de você calcular, que é pela simplificação, tá? Essa simplificação, por que eu faço ela? Porque para eu não poder calcular tudo. Então, tem essas 2 maneiras. Ou você calcula o 7 fatorial completo, 7 vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1, e depois o 4 fatorial completo, 4 vezes 3, vezes 2, vezes 1, e depois divide o resultado de um pelo outro, ou faz pela simplificação, que é mais fácil, como é esse caso, por exemplo. O meu denominador é 4 fatorial. Então, o meu numerador, eu posso chegar do 7 até chegar no 4 fatorial. Quando eu cheguei no 4 fatorial, eu paro. Eu paro porque eu posso cortar o 4 fatorial com 4 fatorial. O que está em cima pelo que está embaixo. Cortei, vai se transformar em 1. Aí só sobrou o que está antes do 4. 7 vezes 6 vezes 5. Que deu o resultado final, que é 210. Alguma dúvida? Como foi que eu fiz esse cálculo desse arranjo?
Ó, o Eudson. Esse 7 tá lá em cima por conta da fórmula, tá? O 7 é o N. Como eu falei, sempre será em cima, no meu numerador, o número maior, dividido pela subtração dos dois números, o maior menos o menor. O arranjo sempre será assim. O número maior em cima, dividido pela subtração dos dois números. O maior menos o menor. Tá certo? Aí agora a gente, no outro tipo, né, que está dentro da análise combinatória, que é a combinação simples. A combinação, a ordem aí, já não importa. Ele vai dar quantas possibilidades eu tenho no total e ele não quer saber de que maneira ele vai escolher aquelas pessoas, ele não quer saber qual é a ordem que vai chegar. Não. Na primeira, a ordem importava, né? Eu tenho uma corrida e eu quero saber quem chegou em primeiro, segundo e terceiro. Já a combinação, essa ordem, não importa de quem chegou em primeiro, quem chegou em segundo, quem chegou em último, tanto faz, tá? Então, na linguagem matemática, o que é que ele diz? A definição. É a mesma definição de combinação, de arranjo, tá? Não tem nenhuma diferença. Ó, denomina-se combinação simples de elementos tomados P a P e o P menor ou igual que N aos diferentes subconjuntos que contêm P elementos. A única diferença é que não tem referência à ordem. A ordem não importa. Então, essa é a única diferença da combinação do arranjo. A ordem importa de como vão ser escolhidas aquelas pessoas, e a outra, a combinação não importa. Tanto faz, tanto fez, quem foi que foi escolhido para ficar naqueles lugares. Então, onde a ordem dos elementos não muda o grupo, temos o que se chama de combinação. Aí, a combinação tem uma mudança na fórmula, que é o acréscimo do P fatorial. Esse P fatorial é o número menor. Em cima do meu numerador continua o número maior, tá? O N é o número maior. Só que agora, ó, se vocês observarem pela fórmula, é dividido por P fatorial vezes N menos P, tá? Vai ter esse acréscimo da multiplicação do número menor, tá? Alguma dúvida em relação ao que seria essa combinação? Oi, Tiago, não entendi. Esse o que foi referente ao que você colocou? Ah, tá bom. A questão veio. Em relação ao que? A fórmula é ou foi a definição de combinação? Ou tudo? Me diga, por favor. Porque a questão aí é muito vago. Tudo, né? Pronto, veja. Ó, a combinação, como eu estava falando antes, ela tem a mesma definição do arranjo, né? Que tem que ter dois elementos distintos, que também podem ser dois elementos iguais. A única diferença é que a ordem como vai ser escolhido dentre determinadas pessoas, a ordem vai importar. Por exemplo, como foi no exemplo anterior. Eu tenho uma corrida, que eu tenho determinadas pessoas. A ordem que aquelas pessoas chegam na corrida, né, no final da corrida, vai importar para mim. Eu quero saber quem chegou em primeiro, segundo e em terceiro. Se a ordem, para mim, tanto faz quem chegou em primeiro ou quem chegou em último, para mim não está importando, então é uma combinação. A única diferença é essa. O arranjo, a ordem vai importar, e a combinação, a ordem não importa, né? De quem chegou antes, quem chegou depois, quem chegou por último, não. E tem uma também diferença em relação à fórmula matemática. No arranjo, se você observar, não tem no meu denominador esse P fatorial sozinho. No arranjo eu tenho N fatorial, que sempre é um número maior,
dividido pela subtração do maior menos o menor, o arranjo. Na combinação tem a mesma nomenclatura, só que o acréscimo do número menor fatorial, que é o P. A única diferença é essa. Agora conseguiu compreender, Tiago? Ok. Aí, para a gente ter uma noção de como a combinação ela é tratada em questões, né? Então, vejam. Marcos gostaria de convidar 7 amigos para um acampamento. Porém, só há lugar para 4 amigos na barraca. Então, o que isso quer dizer? Ele chamou 7 pessoas, só que na barraca dele, que ele vai levar, só há lugar para 4 pessoas. De quantas maneiras Marcos vai poder escolher 4 entre os 7? Então, a ordem de quem ele vai escolher primeiro, de quem ele vai escolher 4 amigos. Mas a ordem de quem ele vai escolher primeiro ou quem ele vai escolher em quarto, não importa, tá? Então, se a ordem de quem ele vai escolher primeiro ou quem ele vai escolher em quarto não está importando, como é o caso dessa questão, então eu vou usar combinação, tá? Então, Marcos, ele convidou 7 pessoas. Dentre essas 7, ele pode escolher 4 amigos para dormir na mesma barraca que ele. Então, de quantas maneiras Marcos vai poder escolher, dentre esses 7, 4? Como a ordem não está importando de quem ele vai escolher primeiro ou quem ele vai escolher em quarto, então eu vou usar a combinação. Como nessa fórmula, por exemplo. Vai ter uma combinação 7 fatorial 4, tomada 4, desculpa, 7 tomada 4 é igual. Usando a fórmula de combinação é 7 fatorial no meu numerador, sempre o valor maior é em cima. Então, 7 fatorial dividido. Como é uma combinação, então eu vou ter a subtração dos dois números, né? 7 menos 4, e multiplicado pelo número menor, que é 4, que também é fatorial, tá? De acordo com a fórmula. Novamente, o objetivo é você pegar o 7 que está em cima e chegar... Oi, Júlia. Sim, quando a gente voltar, eu vou fazer uma revisão. Não tudo que a gente viu, tá bom? Porque é muita coisa desde lá do início até agora, mas eu vou me planejar, eu e o S10, que também é professor dos terceiros anos de matemática, para a gente dar o mesmo assunto, para a gente ver quais são os assuntos mais importantes que a gente viu durante a pandemia, que a gente vai falar novamente, e alguns assuntos não novos, né, porque foram assuntos que vocês já viram, mas assuntos também pertinentes para vocês, para a prova do Enem, para a prova do SAEP, que também a gente não sabe se vai ter a prova do SAEP ou não esse ano, e assim vai. Vê, Tiago, a parte do denominador, da onde foi que surgiu esse 4 fatorial e esse 7 menos 4? É a fórmula, tá? Esse 7 fatorial que está em cima, no meu numerador, tá? Ele é o número maior. Sempre, sempre, quando ou tratar de arranjo de combinação, o número maior é o que fica no meu numerador, que é o que fica em cima. E o que fica no meu denominador, nesse caso, que é a combinação, esse 4 fatorial surgiu da onde? Da situação, tá? Que eu tenho 7 e eu tenho que escolher 4. Tá bom? Então, esse 4 veio porque eu tenho que escolher 4 amigos. E o 7 menos 4, porque veio também da situação. Que a fórmula é n fatorial dividido por p fatorial multiplicado por 7 menos 4, entre parênteses, fatorial. Então, o 7 fatorial, que é o meu numerador, é o número maior, tá? Dividido por o número menor, que é 4, multiplicado pela subtração do maior menos o menor. Tá certo? Deu para entender agora, Tiago? Como foi, da onde foi que surgiu esses números? Embaixo, no meu denominador. Certo. Aí agora, existem duas maneiras de você calcular isso.
como eu falei, destrinchando todo o meu 7 fatorial, 7 vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1, dividido por 4 vezes 3, vezes 2, vezes 1, vezes 7 menos 4. 7 eu tiro 4, resta 3. Que seria esse 3 vezes 2 vezes 1 que está aí, que é o 3 fatorial. Só que por que eu só destrinchei o 3 e o 4 ficou lá parado? Eu não fiz 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Porque se vocês observarem em cima, no meu denominador, tá? Eu tenho 4 fatorial em cima e tenho 4 fatorial embaixo. Então, eu posso cortar 4 fatorial em cima, 4 fatorial embaixo, cortou, morreu, ficou 1. Se você multiplicar os números que sobraram, que é o 3 vezes 2 vezes 1, dá quanto? Tá certo, Carla. Problema não. 3 vezes 2 vezes 1 dá quanto? Quanto é o valor? Me respondam aí no chat, ou falem. Quanto é 3 vezes 2 vezes 1? Quanto é 3 vezes 2? Isso, 6. Então, ó, 6 embaixo, e se vocês observarem lá em cima, também tem um 6. Posso cortar. Cortei o 6 com o 6 de baixo, só sobrou o 7 e o 5. Então, 7 vezes 5, 35. Tá? Mas existem várias maneiras de você calcular isso. Como eu falei, pode multiplicar tudo, 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, dividido por 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, vezes 3 vezes 2 vezes 1. Ou parou aí no 4 fatorial, cortou o 4 fatorial. Eu posso multiplicar 7 vezes 6 vezes 5, que vai dar um valor, dividido por 3 vezes 2 vezes 1, que é 6. Nesses 3 casos, vai dar o mesmo resultado, que é 35. Tá bom? Alguma dúvida como foi feito esse cálculo? Que eu falo de novo. Pronto, vejam. Então, vejam, por hoje, o que eu estava planejando com vocês era isso, para a gente só falar sobre essa parte de arranjo de combinação,